Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Este é um dia diferente de ontem. A energia na sala está diferente e a intenção daqueles que estão participando é um pouco diferente. Esse próprio dia, a pergunta sobre a entourage foi feita. Quando vocês entram na sala, aqueles que são sensíveis, o que vocês sentiram? A resposta é que vocês não estavam sós. Há sempre o que nós chamaríamos uma sopa de consciência neste lugar através da sua intenção, que vocês chamam de a entourage, a comitiva. E é uma mistura e é tão difícil de definir. Nós já tentamos fazer isso e canalizamos a respeito. Mas realmente é uma sopa e tem um sabor de vocês. É uma energia única para o seu aprendizado e a sua cura. Experiências de ahá, elas estão aqui. É uma entourage alegre. Se você olha para ela, ela está sorrindo e é isso que vocês sentem. Vocês sentem conforto e segurança e sabem que não estão sós. Eu falo sobre uma energia que vocês não podem sentir facilmente, a menos que você seja sensível. Alguns já sentiram, outros não, mas está absolutamente aí para ser sentida e é invisível. E muitas coisas são invisíveis, e é sobre isso que gostaríamos até mesmo de falar nesta noite. Portanto, primeiro vamos abordar a entourage, a comitiva. Uma entourage está viva em consciência, do outro lado do véu, com aquilo que é para você, e é tão difícil tornar isso linear. Vocês querem colocar isso em uma caixa, dar um nome, dar uma face. Nós nem mesmo deveríamos chamá-la de a entourage. Mas a palavra entourage, que significa algo que pertence a algo mais, isso são vocês. Vocês têm uma comitiva, uma entourage que vem comigo. Difícil, mas o que eu quero que você sinta na entourage é permissão para me ouvir. Permissão para amar e a si mesmo e saber que você é muito maior do que imagina. Ontem falamos sobre linearidade, falamos sobre como os humanos estão começando a mudar aquilo que ele acredita, que precisa fazer para agradar a Deus, ou até mesmo como progredir para poder encontrar aquilo que é a iluminação. Há novas formas de limpar ao não limpar-se. Há novas formas de pensar sobre quem você é e não são lineares. E novamente, por linear, nós queremos dizer aquilo que vocês experimentem e que é compartimentalizado, que pode ser rotulado, numerado, contado e quantificado. E agora, de repente, toda a sua caixa de ferramentas é conceitual. O conceito de acreditar, intenção, reconhecer, cognizar, até mesmo o conceito do que é a luz para você. Tantas metáforas sobre metáforas, para ser capaz de deslinearizar, tirar da caixa as coisas que sempre estiveram em uma fila ou em uma lista. Nós dissemos que uma das coisas mais novas para vocês aprenderem é que vocês têm ajuda. Em uma energia antiga, vocês estavam sempre forçando contra algo que não os ajudava. Na verdade, isso empurrava você de volta. Isso é chamado dualidade. É uma energia mais velha que absolutamente era suprema nesse planeta. Velha alma, pense nisso como um consciente de luz e escuridão em uma balança, onde a energia, a escuridão, tinha um pouco mais de influência do que a luz, e isso mudou. Mas se esse equilíbrio mudou e você trabalha com a luz, então você precisa compreender que a luz terá uma diferença hoje do que tinha ontem. É assim também com a escuridão. E quando se trata de autoexame e trabalhar com você, quando se trata de sua compreensão de você mesmo, este consciente mudará suas habilidades. Você tem ajuda. Você começará a forçar e as coisas acontecerão imediatamente. Porque a escuridão não pode mais revidar. E o que essa metáfora significa é que conforme você tenta compreender essas coisas sobre você, de que há ajuda em seu interior, você pode chamar de seu corpo inteligente, seu eu superior, o que quer que você queira. Então logo você abre a caixa da intenção,
uma mão sai e diz bem-vindo, entre e puxa você para lá. Isto é novo. É difícil. É difícil para você se acostumar. Essas coisas que nós estamos dizendo a vocês estão diferentes. A caixa do acreditar está lá para você rompê-la. Será verdade de que, de fato, há ajuda agora onde não havia antes. Não na extensão que há agora, e é verdade. Leitores de energia acharão mais fácil ler energia, é o mesmo processo. A intenção está permitindo a vocês uma habilidade maior para ajudar um ao outro. Curadores, o processo foi melhorado para ajudar vocês, ajudar outros humanos. Há um fator de benevolência que está se amplificando, especialmente para aqueles de vocês que estão envolvidos em ajudar outros humanos. A sua impressão no planeta, meus queridos, está maior do que costumava ser. Há agora as coisas que você pensava que são lineares que não são. Uma delas é aquilo que vocês chamaram de seu registro acástico. Quando você vê vidas passadas e o registro de vidas passadas naquilo que é a sua imaginação, você vê camadas, todos vocês, e as camadas são arranjadas das mais antigas para as mais novas. Portanto, você pode dizer, se você passou por um leitor de vida passada, você precisa ter mais tempo para encontrar a vida que é mais antiga do que aquela que é a mais nova. Quão linear vocês são, mas o que você deveria saber é que elas não estão realmente organizadas de forma alguma. Algumas que são mais influentes, que chegam à superfície para serem percebidas, a energia delas. Portanto, coisas que aconteceram com você e que tinham mais daquela energia, parecem então estar no topo, se você quiser ter uma parte de cima e uma parte de baixo. Essas são as coisas que um leitor de vidas passadas sentirão em primeiro lugar. E a propósito, estas são as coisas que levam você a um leitor de vidas passadas. Essas são as coisas que são perturbadoras, irritantes, o que você poderia chamar de um problema, um bloqueio. Agora, nesta nova energia, você já pensou sobre o que isso de fato pode causar? Já pensou? Você continua a pensar, meu registro acástico precisa ser resolvido, os bloqueios precisam ser enfrentados, eu sou uma vítima do drama do passado. E se eu dissesse a você que essa não linearidade começou a mudar devido ao consciente de luz e escuridão? E adivinhe o que está borbulhando em seu registro acástico? As coisas que são impressionantes, as habilidades, os tempos, as vidas, onde você teve prosperidade, aquela prosperidade está borbulhando. A sabedoria que você pode ter tido, não os momentos ruins, mas os bons momentos. Agora eles não vão se mostrar se você não acreditar neles. Aqui estamos nós de volta ao acreditar. Acreditar é energia, acreditar é consciência de permissão. E ela rompe a autoestima. Você não receberá a menos que você mereça. Então, você acredita que você merece? Todos esses últimos anos, vocês me ouviram falar sobre essas mudanças e transformações, e as velhas almas que precisam facilitá-las. Ao mesmo tempo, as velhas almas têm este filtro, onde eles não querem acreditar por nunca aconteceu desta forma antes. Eu direi algumas coisas não lineares que estão acontecendo. Meu parceiro entrou nisso hoje. Apenas um pouco e, se você percebeu, eu entrei e ajudei. E tinha a ver com os indígenas. Cada simples ser humano tem uma impressão sobre o que nós chamaremos de a rede cristalina do planeta. Vocês também imprimem a rede magnética de certas formas com a sua consciência. A rede cristalina está mais em sintonia com a energia que você gera. No passado e por milhares de anos vocês geraram drama e guerra, tristeza e sofrimento. Essas são as coisas que para vocês estão na superfície da rede cristalina. Para vocês é absolutamente normal entrar em um cemitério e sentir algo, em um campo de batalha e sentir algo. E se nós perguntássemos a você,
O que é que você sente? Você diria: bem, no cemitério eu sinto tristeza daqueles que permaneceram e choraram por aqueles que morreram, e no campo de batalha eu sinto o drama e o sofrimento da morte. E você estaria certo. Agora deixa eu perguntar a você: isto então permanece para sempre? Isto é normal? Isto é o que você sempre sentirá? E a maioria de vocês dirá: é claro que é isso que aconteceu. Ah, é mesmo? Mesmo? E se você mudasse isso? E se ao longo do caminho a rede cristalina começasse a receber outros tipos de informações da impressão da humanidade, e fosse assim: alegria, celebração, paz na terra e amor? Agora, se isso acontece, deixe dizer como essas coisas irão se reorganizar e que não são lineares, vocês nunca pensaram. Você entra no cemitério e o que você sente, de alguma forma, por mais estranho que seja, é júbilo de cada alma. Você sente elas caminhando para a luz e dizendo: finalmente estou em casa. E que tal isso? Você vai ao campo de batalha e não sente o sofrimento da morte. Você sente aqueles que foram vitoriosos. Nós vencemos a batalha, a celebração que aconteceu. Será possível que a rede cristalina poderia ressintonizar-se para que coisas básicas que vocês acham que são eternas não sejam, porque as coisas não são lineares. Será possível que a rede cristalina poderia começar a ter coisas borbulhando para a superfície que você poderia sentir e que são muito diferentes, como sabedoria? E de onde aquilo veio? Veio dos indígenas, que eles que estiveram aqui primeiro tinham intuição melhor do que a de vocês. E o motivo é porque neste planeta, por milhares de anos, aquilo que vocês chamam de natureza humana e energia via em um nível mais escuro, e vocês sabem disso. Quanto mais humanos se reuniam com o livre-arbítrio, mais guerreiros vocês se tornavam. E é por isso que vocês se perguntam se vocês passaram aquilo que foi o milênio. Vocês fazem guerra, e finalmente houve uma guerra mundial e depois uma outra guerra mundial. Com os mesmos jogadores, vocês fizeram de novo, a história repetiu de novo e vocês não aprenderam nada. Então, vinha aqui a Terceira Guerra Mundial e vocês têm tudo isso em profecia. E todos os profetas falaram que vocês teriam novamente. Só que dessa vez seria nuclear. E portanto não haveria mais civilização e não houve. E portanto há muitos caminhando por aí esperando pela guerra. Porque não aconteceu naquela época, então vai acontecer mais tarde. Sem compreender que ela não houve, porque a humanidade está começando a amadurecer e se tornar mais sábia. Eu direi o que vocês precisam agora. É a sabedoria daqueles que vieram antes de vocês, pois eles tinham uma compreensão melhor de como as coisas funcionam. E a rede cristalina está se tornando muito diferente. Está começando a vir à superfície aquilo que não é apenas a sabedoria dos indígenas, mas a sabedoria daqueles que vieram até mesmo antes deles. A sabedoria dos pleiadianos, as cápsulas do tempo, toda essa nova energia que para vocês apenas pode ser sentida, isto é, capaz de ser sentida por aqueles que acreditam que isto está aí. Ah, estamos de volta ao acreditar. Meus queridos, a sua intenção e o seu acreditar são críticos. Vocês podem acreditar que a sua impressão nesse planeta é maior do que vocês imaginam. Quantos de vocês foram seus próprios indígenas? Vamos falar sobre o registro acástico novamente. Será possível que, borbulhando em seu registro acástico, estarão as vidas mais sábias que vocês já tiveram? Isso significa que vocês terão alguma sabedoria entregue a vocês, não bloqueios, sabedoria intuitiva. Agora você está começando a ver e conectar os pontos, os indígenas. Vocês precisam vê-los em algum nível como sábios, com coisas que vocês precisam saber.
Está vindo através de rede cristalina, está vindo através deles, eles sentiram. E muitos de vocês, que são seus próprios ancestrais, também foram os indígenas. Vocês estão sentindo isso, se vocês acreditam. E, portanto, na categoria das coisas que não são lineares, vocês estão começando a compreender que as coisas não necessariamente são como vocês pensavam que era. Os próprios sistemas, do que vocês chamam a natureza humana, são baseados em uma velha energia repetitiva que nunca mudou. Portanto, vocês sempre viram isso como a forma como as coisas são. Agora, conforme começa a mudar, a menos que você acredite que é capacitado a mudar, você não verá, ou será claro para você ou não. E isto entra em sua percepção do que está acontecendo. E eu encerro com isso. Meus queridos, a Terra está mudando. Os sistemas do planeta que lidam com a energia humana estão mudando, estão começando a reescrever-se, conforme vocês escrevem a si mesmos. Tudo no planeta existe para vocês. Tudo. O planeta, ele mesmo, as redes que estão ao redor, o Sol que está no sistema solar, a energia daquilo para que vocês estão movendo no seu sistema solar, ao redor do Sol, tudo está baseado na consciência da humanidade. Há sistemas maiores disponíveis de que vocês ainda não sabem. Eles deixarão a humanidade se tornar mais capacitada. Isso começará com os graduados primeiro, e isso são vocês. Vocês já tiveram lá e fizeram essas coisas. Vocês são velhas almas. Vocês são os primeiros a despertar a isso. Vocês o reconhecem, antigos se acreditarem. Portanto, estamos de volta a isso. Esta noite, se você quiser uma boa afirmação, você pode criar uma sobre o acreditar. Eu sou o ancestral do planeta, eu tenho sabedoria infinita que ajudará a humanidade. Meu acástico está mudando para entregar aquilo que melhorará a minha vida e não a bloqueará. A rede cristalina será afetada, porque eu estou enviando para ela amor, energia, celebração e riso. Então observe sua própria natureza humana mudar. Vocês precisam dar a vocês permissão para acreditar que isso é possível. Desfazer milhares de anos de mesmice será necessário um esforço, velha alma. É por isso que nós chamamos a isso de trabalho, trabalhador da luz. Então eu sugiro que você comece a fazê-lo. Eu sou Cryon e eu amo a humanidade. E assim é.